Fala galera, tudo bem? Tô passando aqui no início do vídeo para avisar que essa aula é um corte da APG completa sobre o símbolo superior do SOI2 da rede AFIA. Bom, e nesse corte iremos abordar as articulações do símbolo superior e o grupo de músculos denominado manguito rotador. Tópicos muito importantes que provavelmente pode ser questão de prova. Tenha um bom vídeo. Quais são as articulações da cintura escapular? Então, a cintura escapular, a gente vai se focar no membro superior, tá bom? Só que não todo o membro superior. A gente vai focar exatamente no ombro, tá bom? Aí o ombro, a gente sabe que a gente tem articulação com a clavícula, e a clavícula tem união, então, aqui com o manúbrio do externo, tá bom? E também tem com a escápula, tá bom? E juntamente com isso, com o úmero. Então, essa aqui vai ser a nossa cintura escapular, tá bom? Do membro superior, tá bom? Do símbolo superior. A articulação que a gente vai ter, eu vou descrever depois cada uma, mas a gente vai citar já agora algumas, tá? Articulação externo-clavicular. Então, a gente já imagina externo-clavicular. Então, a gente já fala do externo e da clavícula, tá bom? Externo-clavicular. Bacana? E aí a gente tem a articulação acromioclavicular. A gente sabe que aqui na escápula, ou no omoplato, a gente vai ter um processo anatômico chamado de acrômio, certo? Esse não vamos considerar como um acidente anatômico, uma estrutura óssea da escápula, que é chamada de acrômio, e ela tem uma ligação intrínseca, intimamente, com a extremidade da clavícula. Então chama de articulação acromioclavicular. Tá bom? A articulação escaputorácica. Então a gente vai ter as costelas, certo? Como eu vou dar um exemplo das costelas. Então são várias costelas, certo? Então como se fossem várias costelas. E aí aqui a gente tem a escápula. Porém a escápula, ela fica posterior, então, à face costal, tá bom? Então a gente fala que isso aqui é uma articulação escapulotorácica, tá bom? Mas a gente já vai ver que vão ser articulações tipo verdadeiras e tipo falsa. Por quê? Aqui a gente vai ter um músculo, então esses dois ossos eles não se encontram diretamente, mas indiretamente, tá bom? Articulação glenohumeral, ou também chamada de escapulohumeral. Por quê? A gente vai ter então, a cavidade glenoidal, certo? A cavidade glenoidal é uma estrutura óssea também da face lateral, né? Da margem lateral da escápula, certo? E aonde ela vai estar uma ligação, né, intrínseca ali, uma articulação intrínseca com a cabeça do húmero, né, que a gente já até disse que é uma articulação tipo sinovial e assim por diante, né? Já a gente vai descrever melhor isso aí, tá? Então essas aí vão ser as articulações que a gente vai citar melhor. Então aqui a articulação externo-clavicular. Acompanha comigo. A articulação externo-clavicular, ela permite movimentação entre a clavícula e o tronco, através do osso externo. É uma articulação pequena, com pouca estabilidade óssea e que depende muito dos ligamentos, que permanece estável. Então, é os ligamentos que vão favorecer essa articulação, certo? Então, o que a gente consegue ver, ó, a clavícula ela é dividida em dois extremos, um extremo que é medial e um extremo que é lateral. O extremo medial, certo? Aqui a gente vai ter, então, o extremo que vai fazer a articulação, extremo clavicular, ou também chamado de extremo external, certo? Porque a gente vai fazer essa ligação intrínseca com o manúbrio, que é uma das porções do osso externo, tá bom? Articulação acromioclavicular, então lembra que a gente falou que a gente tem o extremo lateral e o extremo lateral da clavícula, onde a gente vai ter o extremo acromial, né? Classifica assim. O extremo acromial, ele se liga intrinsecamente, articula aqui com o acrômio, que é uma estrutura óssea ressaltada que fica superlateral do osso escapular, tá bom? Então essa articulação acromioclavicular, ela fica localizada na região superior do ombro, entre a clavícula e uma proeminência óssea chamada de acrômio, que compõe a escápula. Em conjunto com os ligamentos e tendões, essa articulação é crucial para garantir a mobilidade dos ombros e, consequentemente, de todos os membros superiores, porque a gente depende muito dessa articulação, junto com a articulação glenohumeral, que é a principal, para executar os nossos eixos de movimentos, tá bom? A articulação escapulotorácica, gente, também é muito importante, tá? Mas assim, é umas articulações que vai entrar no processo falso, tá bom? E a gente vai citar melhor quais são as falsas verdadeiras.
Ela não é uma articulação então verdadeira, bacana, sendo formada pela escápula articulando-se com o tórax em específico, igual a gente falou, né? Com a face costal ali do tórax, certo? Com as costelas, tá bom? Com as costelas. A estabilidade dessa articulação é dada pelos músculos, tá? Da cintura escapular. Quais são esses? Vão ser os trapézios, o serrátil anterior, os romboides são muito importantes, elevador da escápula e o peitoral menor também, para fazer todo esse eixo de movimentação desse tipo de articulação. E aqui a principal, gente, essa aqui ela é sensacional, tá? Essa é a articulação glenomeral, como a gente falou. Então ela pega aqui, ó, a cabeça lisa, né, do húmero, junto com a fossa glenoidal, né, da cavidade glenoidal aqui do osso escapular, tá bom? Então é uma das articulações associadas e que permite uma ampla gama de movimento dos membros superiores. Aqui a cintura escapular, eu trouxe para vocês um pouquinho aqui, onde vai estar cada número, depois vocês param, dá um pause aí, anota certinho, bem bonitinho, exatamente onde está cada uma e quais são elas, tá bom? Então aqui eu trouxe os ligamentos, então a gente falou que os ligamentos que vão dar essa importante fixação das articulações para a realização da própria articulação e dos movimentos, certo? Então para que possa considerar tudo isso, né? Então a gente vai ter o ligamento coracomeral, que é um dos importantíssimos também, tá? Aí esses 2 e 3 e 4 também são assim bastante importantes, só que aqui eu vou citar os que são essenciais, que a gente citou agora, que vão estar coligados, tá? Então coracomeral, cosclavicular, o acromoclavicular, coracacromial e o transverso humeral também, tá? Lembrando que esses corpos aqui, que vão ser o conoide e o trapezoide, vão ser importantíssimos quando a gente fala lá daquela articulação externoclavicular, tá bom? E acromoclavicular também. Aí aqui eu trouxe para vocês, onde vai estar cada foco desses, certo? Os tipos de articulações, né? Então a gente vai ter as articulações verdadeiras e as articulações falsas. As verdadeiras vão ser a externoclavicular, PAN, acromoclavicular, PAN, né? E glenohumeral, PAN. E aí a gente vai ter duas, né? Duas que... glenohumeral aqui, tá, gente? Desculpa. Eu foquei aqui, mas é aqui embaixo. E aí a gente vai ter duas que vão ser falsas, que vão ser o subacromial, tá bom? E a escápulo-torácica. Então, subacromial e escápulo-torácica. E agora o manguito rotador. Gente, o manguito rotador é extremamente importante, tá? Porque é ele que vão nos facilitar, que a gente vai ter esse tipo de articulações, não só articulações, vai ter os músculos também, que vão facilitar esse amplo papel de movimentos que o nosso membro superior consegue realizar. Então, através desses músculos, desses ligamentos, dessas articulações que vão estar intrinsecamente coligadas a esses movimentos, tá bom? Então, o manguito rotador é um grupo composto por 4 músculos, tá bom? Quais vão ser eles? Supraespinhoso, tá? Então ele fica lá na fossa supraespinhal da escápula. Infraespinhoso vai ficar na fossa infraespinhal da escápula. Lembrando isso que a gente está falando, uma face posterior da escápula, tá bom? E aí o músculo redondo menor e o músculo subescapular. O músculo subescapular ele fica na face anterior da escápula, tá bom? E o músculo redondo menor, ele fica sobreposto, ele fica sobreposto ao músculo infraespinhal, né? A gente já vai ver mais ou menos onde eles vão estar insertando, tá bom? Ela caracteriza por músculo do manguito rotador os músculos que estão inseridos na onde? No tubérculo maior ou no tubérculo menor do húmero. Então a gente lembra lá que vai ter a cabeça do húmero, aí a cabeça do húmero sai um tubérculo maior e um tubérculo menor, e aí entre eles passa a corredeira bicipital ou suco intertubercular. Lembra que a gente falou disso na aula passada? Então, os músculos que vão estar ligados no tubérculo maior e no menor vão ser considerados músculos que fazem o manguito rotador. São músculos que fazem rotação. Então, vai fazer manguito rotador. Rotação, tá? Então, os músculos vão trabalhar essa rotação da cabeça humeral ali, tá bom? Da epífise, então, da extremidade proximal do húmero.
E aqui eu trouxe eles lá, o acrômio, tá bom? Então aqui a gente está vendo uma visão de perfil, tá? Aí o acrômio é o músculo supraespinhal, tá vendo? Ó? E bem aqui tá a espinha, certo? Então o músculo supraespinhal, infraespinhal e o redondo menor, lembra que ele fica lá sobreposto, ó? E aí lembra que a gente falou que tem a corredeira bicipital, que é o suco infratubercular? É aqui onde que vai passar aqui, ó. Então esses aí vão ser os músculos participantes. Agora a gente vai citar cada um, tá? O músculo supraespinhoso, então como a gente falou, tem a espinha, ele fica na fossa supra, ou seja, acima, né? Então por cima dessa fossa. Ele tem origem então na fossa supraespinhal escapular. Ele tem a sua inserção na borda superior do tubérculo maior. Então lá na bordinha superior, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, na borda superior do tubérculo maior, onde vai estar se insertando. Então, a partir de 30 graus, ele inicia o movimentão de abdução. Então, eu estou aqui, 30 graus, opa, a partir daqui já é o músculo supraespinhal que está fazendo, então, esse movimento aqui de abdução, tá bom? O músculo infraespinhoso, né, ou infraespinhal, né, tem origem, então, na fossa infraespinhal escapular. Ele tem a sua inserção na borda do posterior do tubérculo maior. Então os dois são do tubérculo maior, só que um é na borda superior e o outro é na borda posterior. Tá vendo? Então, ó, então na borda posterior do tubérculo maior, que vai estar o tubérculo maior, tá bom? É onde ele vai estar se insertando, tá bom? E ele faz qual movimento? Movimento de rotação externa, tá bom? Então quando a gente vai fazer um movimento de rotação externa, certo? Rotação externa, é ele que a gente vai estar trabalhando. Músculo redondo menor tem a sua origem na borda lateral da escápula, tá? É uma borda que vai estar mais próxima ao húmero, tá? E aí tem sua inserção na borda posterior do tubérculo maior. Então a gente vai pegar aqui, ó, borda lateral da escápula. Então aqui a gente vai ter as margens, né? Vai ter uma margem superior, um ápice inferior, uma margem lateral, uma margem medial. Uma margem medial e uma margem lateral, tá? Uma face que aqui é posterior e aí uma face que é anterior. Então nessa margem aqui, ou borda, né, lateral, é da onde vai estar insertando o músculo redondo menor, da onde vai estar saindo, e ele vai estar se inserindo então na borda posterior do tubérculo maior. Então na borda posterior do tubérculo maior vai estar se insertando tanto o infraespinhal quanto o redondo menor, tá? E aí o último músculo é o subescapular. Então a gente fala que ele está na face anterior da escápula, tá bom? Então é a sua origem na fossa subescapular. E aí ele vai ter sua inserção no tubérculo menor. Então ele é o único que vai estar no tubérculo menor. Os outros três vão estar no tubérculo maior. Um na borda superior, dois na borda posterior. E esse vai estar na borda anterior, então, do tubérculo menor. Então vai recobrir toda essa borda anterior do tubérculo menor, tá bom? E aí tem movimentos então de rotação interna, tá? Então quando for fazer movimento de rotação interna, é o músculo subescapular que vai estar agindo. Fala galera, gostou dessa aula? Então é o seguinte, esse vídeo é um corte de uma aula completa da APG do segundo período. É o seguinte, o SOI 2 está completo na MedX. Se você quiser ter acesso a essa aula completa e todas as outras aulas do SOI 2, é só acessar o link que está aqui na descrição. Fechou? É isso. Aqui, ó, o superior é da setinha vermelha, certo? E ele liga o ele une a lâmina epifisal à epífise do rosto. O lobo parental, o lobo temporal, o lobo occipital. É o córtex cingulado anterior, o córtex insular anterior que é o nervo vestíbulo coclear. O primeiro nervo ele está relacionado com o olfato.